Acho que todos caímos, porém voltamos. Vou só esperar a Valesca entrar de novo. Olá. Amanda, você tá me ouvindo bem? Ou eu tô travando também? Oi, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Ou eu tô travando? Uai, gente. Oi? E será que deu? Acho que Oi. travou de novo. Ixi, acho que eu não tô te vendo. Pessoal, Agora eu tô te vendo. consegue me enxergar? Me ouvir? Tá. Consigo. O importante é que as pessoas consigam te ouvir, né? No final de contas. Bom, então vamos entrar no assunto. Acho que um primeiro ponto para a gente falar é a questão de como o direito brasileiro é antropocêntrico, né? Sim. Você pode explicar um pouquinho melhor isso? Bom, O que é o nosso direito, até antropocentrismo? vou tirar o fone, mas o microfone vai ficar aqui pertinho. O nosso direito brasileiro tem uma tradição eurocêntrica, né? E essa tradição que veio da colonização do Brasil, enfim, e moldou toda a estrutura do pensamento jurídico e das instituições. E essa estrutura que vem, né, importada da Europa, ela se calca numa tradição de um pensamento filosófico, de um pensamento moderno que tem como centro, como parâmetro, como fim, o ser humano. E ao colocar esse humano, e aí a gente tem, claro, um certo ganho, uma ruptura com uma matriz filosófica, um paradigma, na verdade, anterior, que era a fundamentação divina, o teocentrismo, né? Houve uma ruptura. Quando há, então, essa ruptura, se coloca o humano como fonte de valores, como fonte de conhecimento, de explicação pela racionalidade, enfim, a gente tem um certo ganho, mas em contrapartida isso tem um ônus que é a seleção desse humano como um oposto à natureza, a identificação ou a criação dessa ideia do humano como algo que se destaca da natureza, que não se reconhece enquanto ser animal, né? Então, há sempre uma conceituação, né, uma idealização desse humano enquanto o melhor e enquanto oposto às categorias que são, né, natureza, que são animal. Né? Mas aí e também pensar que essa categorização ela não é só em função dessa oposição humano-natureza, humano-animal, a gente também tem a figura do homem, que se opõe ao feminino, que se opõe à mulher, e outro tipo de humano que é o humano não europeu, o humano periférico, o humano, né, colonizado, enfim. Então a gente tem a construção de toda uma forma de pensamento e de categorias para formar um mundo social e construir e operacionalizar o mundo social em função desse humano, né? E o direito é uma dessas estruturas que se cria, então, em função desse humano no ser. Então, a gente funda, por exemplo, a Constituição, né? O fundamento da Uhum. nossa república
um dos fundamentos é a dignidade da pessoa humana. A dignidade vem de onde? Vem da racionalidade. E essa é uma construção kantiana, uma construção da filosofia ocidental moderna. A gente tem toda essa forma de pensamento que se espraia nas nossas estruturas, e isso reflete no direito, num direito que é patrimonialista, num direito que se dá em função do ser humano, né, dos direitos de personalidade pensados no ser humano, e todo o resto em função disso. Então, a natureza é objeto, o direito, o animal passa a ser objeto de direito, passa a ser uma coisa passível de apropriação, e aquilo que não é passível de apropriação está dentro da ideia de natureza, que são os animais lados em benefício do humano, da sobrevivência. Agora, a gente tem com a crise ecológica, ambiental, um agravamento, né, uma acentuação desse problema, que é mostrar que pensar somente no benefício do humano para a conservação da natureza não está sendo suficiente. Né? Enfim, a gente não precisa, não pode mais só pensar que o meio ambiente precisa ser preservado para que nós não estejamos extintos, né? Então, tem toda essa lógica se demonstrando problemática. E aí o nosso direito é calcado nisso, e a construção das categorias do direito que são trabalhadas por nós, juristas, se dão dentro dessa lógica antropocêntrica e dentro dessa lógica moderna, né, que é a separação sujeito-objeto, que é a categorização pessoa-coisa, tudo que não é pessoa é coisa que pode ser apropriada pela pessoa, né, e essa dicotomia aí já vem daquela noção kantiana de que tudo que tem dignidade é um que não pode ser precificado, né? É um fim em si mesmo, e aquilo que não tem dignidade pode ter preço, né? Pode ser usado como mero meio para satisfação deste que é um fim, né? Então a gente vê essa lógica antropocêntrica nas nossas categorias e o modo como a gente opera o direito a partir delas, né? Não sei se Então, o antropocentrismo, em resumo, nós entendemos que o homem é o topo da hierarquia, né? Como se o mundo servisse ao homem, e não como se nós fôssemos um conjunto, né? Em que não há uma certa hierarquia. O antropocentrismo é ver o homem como o centro de tudo e como se o mundo servisse às necessidades do homem. Né? O humano é o absoluto e o resto é relativo ao humano. Por isso que a gente fala em valores instrumentais da natureza, dos bens, enfim, porque são instrumentais, eles têm valor enquanto servem aos interesses humanos. E aí o humano teria esse valor absoluto, que seria a dignidade, enfim. Então, é bem nesse sentido, ele é o fundamento dos valores, ele é o fundamento das normas, né? Dentro dessa racionalidade, dessa lógica antropocêntrica. E ele é o ápice, né, de tudo, do sistema, enfim. Né? E não há interligação, há uma pretensão ou uma ideia de autonomia e de autossuficiência e de desligamento, né, de desconexão com os outros seres, como se nós não tivéssemos nenhuma nada que fosse digno de ser ressaltado no humano viesse dessa animalidade, né? Então é exatamente essa oposição. Então, enfim, por isso que se fala. Desculpa, Larissa, por isso que a gente costuma corrigir, digamos, atualmente as pessoas falando, nós somos racionais, os outros animais não são. O que é racionalidade? Porque, bom, os cachorros que convivem comigo pensam, eles sonham, eles resolvem problemas, né? Então, que racionalidade? O que é isso, razão? Então, é nesse sentido que a gente tem que dizer, não são irracionais. Sim, exatamente. Inclusive, já tem estudos que o raciocínio dos animais, dos cachorros, equivale a de crianças de até, sei lá, 3 anos. A gente tem estudos já com outros animais, né? Então, tem
capacidades incríveis de corvos, né? Os Outros. próprios porcos também têm uma inteligência, né? Ratos que Os são porcos, utilizados como modelo ratos. de cérebro do ser humano nas experimentações. Então, essas estruturas e essa forma de agir do organismo no mundo é semelhante. Né? A gente não é nada especial, nada exclusivo. Sim. E, porém, essa visão antropocêntrica, ela impacta no direito, né? Os animais, como os Dentro animais são dessa vistos à luz tradição, do a gente direito? tem posicionamento dos animais como objeto do direito, das relações jurídicas. Na tradição, então, as relações jurídicas seriam relações reguladas por normas entre sujeitos, que seriam as pessoas, que seriam os humanos, e também aquelas entidades que o direito ficcionalmente vai constituir para satisfazer interesses humanos, por exemplo, pessoas jurídicas. Né? Então, são relações entre sujeitos sobre, regulando, né, sobre objetos. Então, os animais, nessa tradição, como não têm dignidade, como não são vistos como sujeitos, como não são vistos como seres com autonomia, com uma mente, com uma consciência, com uma individualidade, uma personalidade, eles são objetificados, são objetos de direito e são categorizados como bens móveis, no caso, semoventes. Então, uma coisa, inclusive, própria, né, para os Bem, animais dentro dessa lógica da propriedade. Né? Aqueles que podem se mover por eles mesmos. Né? uhum. Então, basicamente, eles são coisas que se Exatamente. E é movem, né? importante notar que essa Tuteladas pelo categoria Código Civil. pessoa versus coisa, né? Tudo aquilo que pode ser objeto da propriedade da pessoa é coisa. Então, mesmo que não seja no nosso mundo uma entidade que pareça uma coisa, por exemplo, ações numa bolsa de valores, né? Enfim, pode virar coisa nesse sentido, bem, né? Por força de lei. Então, os animais, mesmo que eles sejam seres sencientes, como nós somos, né? Que têm uma consciência, que têm uma individualidade, eles são tornados coisas das pessoas. Né? E aí, então, a gente tem essa dicotomia. E é por isso que Sim, se faz compra e venda, que se penhora animais, né? Se produzem animais, enfim, dentro dessa lógica que tá dentro, tá albergada na tradição antropocêntrica. sim. E a sua tese de que animais seriam Bom, uma pessoas, das questões muito como é que é interessantes isso? do direito é que, assim, é um tipo de construção discursiva e prática, tá? Que é formada pela argumentação. A gente tem a construção argumentativa que precisa ter uma base, essa argumentação tem que se dar em referência a um conjunto de textos normativos que existem, estão em vigor num determinado momento, num determinado país, num determinado local. Então, a gente constrói categorias, a gente constrói conceitos, a gente constrói argumentos para interpretar esses textos e é a interpretação que cria a norma. Então, a norma jurídica que a gente fala, ela não é o texto da lei. Né? Então, a atividade do intérprete, do jurista, daqueles que aplicam a lei e das pessoas que não são juristas, mas que observam uma regra e sabem que elas têm que cumprir, por exemplo, a placa de pare no trânsito. Né? Todo mundo consegue interpretar que aquilo ali é para parar o carro naquele cruzamento, naquela localidade. Então, a norma é o produto da interpretação. Tá? E a interpretação ela se faz sempre com base nesse conjunto de textos e ela evolui com o tempo. Né? Então, à medida que novos textos vão sendo aprovados, a gente tem novas possibilidades de interpretação. Então, a gente tem três coisas curiosas no direito brasileiro. Tá? Uma delas é a promulgação, em 1988, da Constituição Federal. Essa Constituição é a Constituição Democrática, Constituição Social, Constituição também tem uma alcunha, né, de cidadã, e a Constituição Verde. Foi a primeira Constituição
do nosso país, né? E também uma das únicas que traz a questão da tutela dos animais no texto constitucional. Eleva ao patamar de norma constitucional a proteção dos animais. Só que até então, os animais, dentro dessa lógica do direito ambiental, por exemplo, eram vistos simplesmente como componentes da natureza, como fauna. Né? E aí, então, dentro do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º desse texto, houve a aprovação de algumas normas. Então, mesmo um parágrafo só, na verdade, um inciso, uma oração, né, composta por 4 orações, na verdade, traz 4 normas. Determina que o poder público deve proibir uma série de condutas, né, para respeitar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Dentre essas condutas, determina que sejam vedadas práticas que coloquem em risco a função ecológica das espécies, daí tanto fauna quanto flora, né? Que se coloque também a possibilidade, se proíbam, né, práticas que levem à extinção dessas espécies. E a última norma desse dispositivo é que veda a crueldade contra os animais. Quando a gente tem a promulgação dessa norma, né, a gente Sim. tem o desenvolvimento de uma nova situação, que é qual? Os animais, eles passam a ter, ali, por força desse dispositivo legal, um interesse subjetivo tutelado por uma regra jurídica. Tá? E aí, tem várias coisinhas que a gente precisa entender, e quem não é do direito, às vezes, ou mesmo quem está conversando do direito, às vezes não consegue encaixar todas as peças, mas um direito subjetivo é um efeito que é produzido por uma norma, tá? Então é um dos vários efeitos produzidos por uma norma jurídica, quando ela entra no mundo jurídico, né? E o que é de diferente do direito subjetivo dos outros efeitos, né? Ele protege ou um interesse subjetivo, né? Ou uma vontade. Tá? E como o interesse, o animal, como ente existente, possui um interesse de não ser tratado com crueldade, uma norma que proíbe a crueldade num determinado ordenamento jurídico protege juridicamente esse interesse subjetivo. Então, confere, como efeito jurídico dessa norma, né, um direito subjetivo no animal. E aí a gente tem o quê? Um animal figurando, sendo posicionado no nosso ordenamento jurídico como sujeito de direito. Né? E a interpretação, ela vem sendo desenvolvida por juristas no Brasil desde que a Constituição foi promulgada. E aí, claro, com o desenvolvimento da teoria, a gente vai refinando o argumento. Mas animal é um sujeito de direito, por força dessa legislação. Mas aí existe toda aquela questão, tá, mas não é pessoa. É porque pessoa é só ser humano ou pessoa jurídica, né? Mas não, gente. E aí vem toda a outra questão, a segunda questão, que é: existem só duas categorias lógicas na teoria do direito sobre a classificação das entidades no mundo jurídico. Ou você é pessoa, ou você é coisa. Ou você participa das relações jurídicas como um sujeito, ou você é um objeto regulado dessa relação. Não tem meio termo. Ou é um, ou é outro. Se você tem ao menos um direito subjetivo conferido por uma norma jurídica, você é pessoa. É assim. Existe no Brasil o desenvolvimento de uma teoria sobre um terceiro gênero, que é mais ou menos algo entre pessoa e coisa. É um ente que tem direito, mas não é pessoa. Só que pelo fato de pessoa no direito, isso não é possível. Pessoa é aquele que é capaz de ter direitos e deveres. Né? Bom, então a gente vai lá para o Código Civil e pensa. O Código Civil diz assim lá no artigo 1º: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Não está dizendo todo ser humano. Não está dizendo toda pessoa humana. Está dizendo toda pessoa. E quem é pessoa? Né? E aí tem uma questão da lógica. Nem todo mundo tem acesso a questões de argumentação, de regras da lógica para construir argumento, enfim. Mas é basicamente o seguinte: se eu tenho um conceito no direito que diz assim, pessoa é o ente capaz de direitos e deveres.
ou pessoa tem personalidade jurídica. E eu tenho uma norma que diz toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Eu tenho uma norma que está dizendo toda pessoa é pessoa. Se eu considerar que esse termo pessoa já tem a conotação jurídica. Então, o que está acontecendo nesse dispositivo do Código Sim. Civil que vem bem defeituoso? No Código de 16 dizia todo o homem é capaz de direitos e deveres. Blá, blá, blá. Aí sim, esse dispositivo tinha uma lógica, que era o quê? A norma estava se referindo a alguém que existe no mundo dos fatos e tornando esse alguém que existe no mundo dos fatos uma pessoa para o direito. Ah? Quem eram esses entes que virariam pessoa para o direito? Todo homem. E agora, nesse dispositivo novo do Código Civil, que é o Código promulgado em 2002, então já faz bastante tempo, mas ninguém ainda tinha feito essa interpretação, toda pessoa no mundo dos fatos vai virar pessoa também no direito. E os animais são pessoas no nosso mundo, no sentido biológico. Têm capacidades, têm personalidade, têm atributos mentais. A personalidade dos animais, da mesma forma que a nossa, é uma forma de resposta do organismo animal ao meio ambiente. Dessa forma, a partir da subjetividade que nós agimos no mundo. Né? E os animais são assim também. Então, eles são o suporte fático junto conosco. Pessoas humanas, pessoas animais, também são o suporte fático do Código Civil. E, portanto, são pessoas de direito. E aí a gente tem a situação mais bacana de todas, que é a terceira. Né? Já tem, inclusive, julgados, vários julgados, afirmando que animal não é coisa. Então já se reconhece que animal é sujeito de direito. Já se reconhece que animal não é coisa. Então ele só pode ser pessoa. Não tem outro caminho lógico dentro do direito. Mas nós só temos dois tipos de pessoas no direito pela lei civil. Ou você é pessoa natural, ou você é pessoa jurídica. A pessoa jurídica, pelo artigo 44, tem uma série de requisitos ali para existir. Precisa depositar os atos constitutivos num cartório específico, né? Tem que ter ali um estatuto, enfim, ou um contrato social. E os animais não são esse tipo de pessoa. Os animais são aquele tipo de pessoa que nasce no mundo, assim como a gente. Né? E aí o artigo 2º do Código Civil diz: do nascimento com vida surge a personalidade jurídica. No momento que nasce um animal no Brasil, no caso, não digo na nossa realidade, né? No Brasil, ele já é pessoa, porque ele não é coisa, Sim. porque ele é sujeito de direito. Essa é a tese, né, que eu desenvolvi em um desses... São pequenos artigos, na verdade, que eu comecei a lançar, porque o meu doutorado, na verdade, nem é sobre isso. Eu estou trabalhando outra coisa no doutorado. Mas eu já vi que era a hora da gente começar a desenvolver teoria do direito e confrontar, né, argumentos muito rasos que até agora não foram confrontados dos cientistas. Quer dizer que animal é semovente, que animal é coisa, que não pode ser sujeito de direito, blá, blá, blá. Então, eu fiz 2 artigos, na verdade, que foram publicados esse ano. E esse curso, né, que a gente vai propor justamente para disseminar um pouquinho dessa tese, que ela faz parte da mesma lógica das categorias do nosso direito. Ela é operada na mesma racionalidade. A única coisa é que ela não é antropocêntrica, porque ela vê o animal como um indivíduo, né, que tem subjetividade, que tem personalidade. Eu achei genial. Eu tô aqui com a Constituição aberta. Aí, só para deixar bem claro para as pessoas, o artigo 225, inciso 7º, fala que, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécie ou submetam os animais à crueldade. Essa parte aqui que fala submetam os animais à crueldade
passa a reconhecer que os animais têm direitos. Então, no direito, aqueles que têm direitos são os sujeitos de direito, né? Que são as pessoas. E as modalidades de pessoas que a gente tem é pessoa natural e pessoa jurídica. O animal não se enquadraria na pessoa jurídica. Então, por analogia, a gente pode enquadrar os animais às pessoas naturais, já que o artigo 1º do Código Civil diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Se no artigo 225 da Constituição Federal foi entendido que o animal tem direito a não ser submetido à crueldade, então o artigo 1º do Código Civil se aplica a ele. E assim como o artigo 2º, né, que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Então é como se o animal não tivesse o nome de animal, né, mas de pessoa. Uma teorização no Brasil é bem interessante também. Tem uma promotora que trabalha com a questão do dano civil, que é a Monique Gonçalves. Ela trabalha com um terceiro gênero de pessoa, né? Então, o animal ele não seria uma pessoa natural, humana, né? E, obviamente, não seria uma pessoa jurídica, porque não está dentro do rol das pessoas jurídicas. Teria uma personalidade sui generis, né? O problema dessa personalidade sui generis, diferente da pessoa natural, é que ela vem com uma quantidade limitada de direitos, né? Enquanto a pessoa natural tem todos os direitos de personalidade que são próprios da pessoa natural, vida, integridade, liberdade, direito à imagem, direito à honra, enfim, né, direito a ter um nome, uma série de direitos da personalidade, uma personalidade sui generis, uma personalidade única, né, própria dos animais, teria o ônus de a gente ter que construir todo um regime jurídico, dizer, então, quais são os direitos dos animais. E aí a gente dependeria de legislação. E o nosso Congresso, a gente sabe, né, não está, assim, muito favorável a nada que seja protetivo aos animais, nem à natureza, nem a qualquer um dos excluídos que não seja o homem branco, proprietário de terras, enfim. E agora de bancada evangélica, né? No caso, a bancada do boi, da bala e da Bíblia. Então, é bem complicado a gente esperar que se estabeleçam direitos subjetivos para além daqueles da Constituição, né? Se bem que a Constituição ela já permite, dentro do conceito de crueldade, né? O que é uma crueldade com o animal? Não é só o cara fazer mal para o animal por sadismo, por diversão. Uma série de outras ações que são cruéis com os animais. Por exemplo, fazer com que os animais sejam impedidos de manifestar seu comportamento natural. Né? Deixar o animal preso, deixar o animal sem comida, deixar o animal doente, enfim. Então, tudo isso é cruel, né? E tem também a violência psicológica, enfim. Então, já tem uma possibilidade de interpretação bem ampla do que é esse direito de ser tratado com crueldade, que é o direito de ser tratado com dignidade, né? Mas dependeria aí de uma série de normas jurídicas que a gente não tem, enquanto que a pessoa já tem uma série de normas, inclusive protegidas na Constituição, no artigo 5º da Constituição, direitos individuais, garantias individuais, por exemplo, habeas corpus. Animal é um alguém. Então, habeas corpus se aplica ao animal como paciente. Isso, lá em 2005, já era algo que estava se tentando no Brasil, né? Reconhecer o animal como um alguém passível de receber a ordem do habeas corpus. Só que se ele for efetivamente reconhecido como pessoa, incontestavelmente ele é um alguém. Né? Não é uma ficção jurídica, é uma pessoa. Enfim. Sim. E tem muitas pessoas que pensam assim que o que está escrito, o que está positivado é a palavra suprema. Só que não é assim necessariamente, porque o direito é escrito por homens, né? E o direito é um reflexo da sociedade. Tanto que as mulheres já foram consideradas coisas também para o Código Civil. Então, à medida que a sociedade avança, o direito também avança.
E eu acredito, assim, eu tenho essa fé na humanidade de que a gente vai avançar que a tendência da sociedade é avançar para nós reconhecermos o direito fundamental dos animais. E pelo menos os direitos mais básicos desses animais, né? Como a vida, a integridade, enfim. E não é só porque está escrito que animais são coisas, que são bens semoventes, que na verdade nem está escrito, porque a gente pode fazer uma interpretação analógica totalmente diferente, né? Como a gente está fazendo, que a gente tem que considerar o que os homens falam, digamos Exatamente. assim, como As uma verdade categorias incontestável. Né? jurídicas, elas não são um dado, elas são construídos, né? É a gente que constrói pela interpretação. E não tem lugar nenhum no Código Civil, se a gente for olhar artigo 82, ou mesmo 1228, que vai falar da propriedade, não diz animais lá, não fala os animais, fala semoventes. E semovente é uma categoria, é um conceito. É aquele bem passível de se movimentar por força própria. Ela foi pensada para os animais pela tradição, mas nós temos outros bens que se movem por força própria, né? A gente já tem carro automático, a gente tem robôs, enfim, então não está escrito animais. O animal ele não é mais o suporte fático da norma que cria o semovente para o direito, né? Então a gente precisa pensar realmente assim como que as categorias jurídicas se criam, como que está positivado efetivamente, onde é que está escrito que é toda a pessoa natural é somente o ser humano? Não está escrito em lugar nenhum. Quem colocou isso foi o jurista que interpretou com olhos antropocêntricos e pensou: ora, pessoa é a pessoa que tem racionalidade, que é o homem moderno, né? O homem construído idealmente moderno, e esse é a pessoa, mas não tem lugar nenhum escrito isso, é a pessoa. Tanto que lá na Constituição fala a dignidade da pessoa humana. Então, se eu precisasse, se eu não por que eu vou qualificar a pessoa humana ou não humana se ela fosse a única possível pessoa? Então, não é sinônimo, não é uma identidade, né? É uma relação de continência. O humano está contido na noção de Sim, pessoa, ou é um dos exemplos de pessoa, mas não é a única. sim. E o, um dos maiores entraves, na verdade, não é a questão que coloca em xeque se os animais são capazes de sentimentos, de afetos e etc. Porque isso é quase um consenso. Mas são as questões mais puramente econômicas, né? A indústria vai precisar deixar de submeter animais à crueldade, ou então a garantir, de certa forma, a integridade desses animais. Então, testes de laboratório, por exemplo, não poderiam acontecer, questão da indústria alimentícia mesmo, né, a forma como ela é empregada, que claramente viola esse artigo 225 da Constituição, mas, no geral, o embate dos legisladores, das pessoas que estão na bancada, no parlamento, não é em torno da questão filosófica. Tanto que o próprio Major Olimpo lançou aquela lei contra a crueldade de cachorros e gatos. Então, ele reconhece que esses seres são dignos. Porém, com uma seletividade, né? Que aqueles que não impactam a indústria são dignos. Exatamente. A Então, questão enquanto aqueles que econômica, impactam. ela é, na prática, o que entrava, né? Mas a gente vê como estratégia argumentativa o recurso à tradição. Então, todos os juízes que ainda mantêm os animais na posição de coisa, vamos dizer, nós não podemos inovar, né? Ou ainda, isso vai afetar a economia do país. Existe ali um tipo de argumentação, tanto que é o recurso à tradição, quanto essa questão de importância cultural e tradicional da exploração animal. Então, a gente vê claramente essas duas, né, esses dois entraves, mas aí a gente precisa pensar. A economia, lá pelo artigo 170 da Constituição Federal, ela está submetida ao respeito à natureza. Né?
o artigo 170 vai falar do primado da iniciativa privada e do trabalho, né, da ordem econômica, dos princípios, e vai submeter essa ordem econômica ao respeito de uma série de questões. Questão de soberania, então não dá para sair entregando tudo que é patrimônio e atividade econômica brasileira para o exterior. Né? Então, a soberania, a questão dos direitos do consumidor e a natureza. Né? Se a gente entender a natureza no sentido amplo, inclusive que nós fazemos parte dela, né? Nós somos integrantes da natureza, os animais estão dentro dessa natureza também. Eles não são Sim. objetos, componentes integrantes da natureza nesse sentido fauna, né? Eles são indivíduos que também têm interesse ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, dentro dessa lógica não antropocêntrica, né? O respeito à natureza é um princípio que limita a ordem econômica. Então, eu não posso ter, no Brasil, atividade econômica que piore o meio ambiente, atividade econômica que fira os direitos dos animais, mas a gente passa por cima dessa interpretação correta e coloca, né, a tradição e o peso da tradição e a questão dos interesses econômicos acima, né, na frente de tudo isso. Então, tudo isso deveria ser considerado e tem essa possibilidade, né, de ser inconstitucional. Mas, ao contrário, o Estado subsidia essas atividades, né? Porque se fosse deixar internalizar o custo da Sim. produção, o custo ambiental de tudo isso, seria caríssimo produzir tudo isso. Né? Então, a gente tem aí uma inversão, uma subversão, na verdade, dos valores constitucionais. Agora travou. Deu. Tá me ouvindo? Então, Oi, outra coisa voltei. que eu tô pensando, né? Que a gente está falando, teve um comentário da Andrea e depois teve um outro comentário aqui também. Bottle Da Andrei. Cornwell. De que outros seres já foram objetos de propriedade, né? Objetos de direito, e a ideia é exatamente isso, né? O direito funcionando como um operador, um instrumento que ajuda a operacionalizar relações sociais de objetificação. Né? Então, se é do interesse daquele que tem poder que certos sujeitos sejam considerados como objetos e eles têm a força política para fazer isso vingar e constroem toda uma doutrina e uma teoria e conceitos para operacionalizar isso, é assim que funciona. Né? Então, por isso que a tradição tá, ela demora para mudar também, né? Porque as pessoas têm medo de inovar. Muitos não conseguem enxergar de outra forma, né? Mas o ponto é isso, as coisas mudaram, nós já temos base normativa para interpretar dessa maneira, que animais são pessoas, e aí eu até estava pensando justamente uma questão assim, eu gosto bastante, né, como eu estava falando, dessa abordagem de que poderiam ser pessoas de um terceiro gênero, né? Mas eu fico pensando, por que não pessoa natural? Qual que é o problema se não tem em lugar nenhum escrito que pessoa natural é só o ser humano, né? Qual é a resistência de o que as pessoas têm medo? Do que elas têm medo de reconhecer que o animal é uma pessoa também? Né? É perder um privilégio, é perder um local de exclusividade, de especialidade. E nós somos animais, nós somos um tipo de animal, uma das. Então, é justamente voltar a reconhecer aquilo que nos faz, né, quem nós somos. Nós somos um tipo de animal que existe, se relaciona com outros animais da nossa espécie, de outras espécies, que precisa de recursos, que precisa, né, de comida, de água, de um ambiente sadio, de um ar puro, que precisa de abrigo, que precisa de saúde, né, que precisa ter uma harmonia para não adoecer. Então, me parece que assim, essa insistência de dizer não, mas o humano, não, mas que medo de perder privilégios, né? Medo de não poder comer o churrasco no domingo, medo de, né, precisar mudar a vida conveniente que tem. Né? Só que, bom, enquanto tu tá objetificando e violando direitos
básicos, fundamentais dos outros, né? Tu não tem direito de fazer isso, né? Enquanto tu está fazendo isso, tu está vivendo no erro, né? E mesmo que o ordenamento jurídico, pela tradição, de uma certa forma, endosse isso. Sim, Então, tem que mudar. Vivíamos assim ontem. Né? Escravizando pessoas, né? Por conveniência. E teve que mudar. E vai ter que continuar mudando para evoluir. sim, sim, com certeza. Bom, Valesca, muito obrigada pela sua, enfim, pela sua palestra, pelos ensinamentos, e para mim foi uma grande honra, porque eu sou super fã do seu trabalho. E obrigada pela sua pesquisa e pelo seu empenho e dedicação. O mundo precisa de mais Valescas. E foi uma grande honra para mim esse bate-papo. Muito obrigada. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa. Eu E obrigada a agradeço todos que muito, participaram Larissa, teu também. convite. Fiquei muito, muito feliz. Fico feliz que as nossas ideias estão circulando, né? Agradecer os espaços também, a parceria com a Fernanda no Instituto Piracema, o Rogério Rameno, o IPA, né? Que criou um canal muito bacana. Eu já tinha tido a oportunidade de palestrar ao vivo, pessoalmente, no projeto dele, mas aí fica mais restrito, né? E agora com a internet a gente conseguiu fazer com que o canal expandisse então essas ideias já estão circulando e eu estou tendo agora mais maturidade, né, no doutorado, enfim, desde 2008 pesquisando, então as ideias elas já são próprias, né? A gente já tem, eu já tenho de sintetizar coisas que antes eu Uhum, ficava tateando, enfim, então eu já tenho essa felicidade, né, de conseguir construir algumas coisas e estou muito honrada de poder participar desses espaços para trazer essas ideias e poder contribuir, né? Espero que elas sirvam, né? Mais do que circular, que elas sirvam para realmente alterar, convencer as pessoas a alterar a realidade. A gente sabe que mesmo que racionalmente ela tenha um mérito, politicamente ela não é interessante, né? Então a gente está falando dessa questão. Então a gente tem muito ainda a uhum. caminhar, mesmo que construa boas ideias, tem que lutar também para que elas sejam aceitas. E aí, para finalizar, dizer que esses textos, né, eles já estão disponíveis na, na bio ali do meu Instagram, tem os linkzinhos para quem quiser adquirir as obras. Uma delas chegou hoje até aqui para mim, coisa mais linda o livro. É o último capítulo do livro, Direito Animal, Novos Rumos para uma Nova Década. Daí tem a outra, o outro artigo não chegou o livro ainda nas minhas mãos, mas já foi, né? Já está em pré-venda. E aí, se vocês tiverem interesse, né, e também participar do curso, a gente fez com um precinho bem especial, dá para parcelar, enfim, né, para poder ter um espaço para conversar, para ler material, para poder pensar Eu vou junto participar. e conseguir, né, construir de uma outra forma, uma forma melhor toda essa teoria e essa aplicação. Então, eu agradeço de novo. Estou sempre à disposição para conversar sobre esse tema e sobre outros temas relacionados a direitos animais. Sempre. Então, pode me chamar. Pode, né? Qualquer outra coisa, né? Qualquer outro tema que Musa não seja esse, acessível, também fica bem gente, à vontade. maravilhoso. Desde que tenha relação com direitos animais. Né? Mas pode ser direito a animais feminismo, direito a animais capitalismo, direito Uhum. a animais qualquer coisa. Tá? Estou aí à disposição. E fica o convite para as pessoas também conhecerem e seguirem a Valesca e também o Instituto Piracema sobre o direito dos animais. Então, boa noite, gente. Fiquem bem. Bem, Boa noite, Valesca. Obrigada mais uma vez. eu não sei se